Viver Ciência está de volta com a presença do Cândido Borges Júnior, que é doutor em Administração de Empresas, e Marcelo Ferreira Tete, que é doutorando em Administração. Estamos falando de um estudo que tem o objetivo de conhecer as trajetórias, obstáculos e fatores de sucesso no processo de criação de novas empresas sustentáveis. Como fazer sua ideia de negócios e transformar em um empreendimento com responsabilidade socioambiental. Acompanhe na reportagem. Em todo o Brasil, existem serviços de apoio a novos empreendedores. No ano de 2012, cerca de 28 mil empresas foram abertas só no estado de Goiás. Os primeiros passos, acredito, são muito focados em planejamento, análise do cenário e uma boa gestão, né? Um acompanhamento, se possível, de pessoas que tenham já alguma experiência nesse mercado seria muito importante para que ele seja sustentável. Primeiro, para que seja competitivo, que ele possa entrar em condições de competir com outros players do mercado. E segundo, para que ele tenha sustentabilidade. Esta empresa, que fica em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia, trata eucalipto para o consumo sustentável de madeira no estado. Aqui mesmo, as árvores são plantadas e colhidas, passam por um processo químico que garante durabilidade às toras, que tem medidas distintas para cada necessidade. Nem mesmo a casca do eucalipto se perde e pode ser usada em decoração de ambientes. A Mata Florestal foi a primeira usina de madeira tratada, eucalipto tratado do estado de Goiás, uma das maiores hoje. Nós começamos atividades há 5 anos atrás, bem na crise, em 2008, e a nossa ideia realmente é trazer aqui para o estado de Goiás a concepção de se usar a madeira reflorestada para fins urbanísticos, arquitetônicos, para engenharia e principalmente no agronegócio, para cercas e afins. Uma empresa sustentável, além de exercer responsabilidade social, deve ter como prioridade a geração de emprego e suporte aos colaboradores. E, é claro, provar que oferece um produto de qualidade sem prejudicar o meio ambiente. Na área ambiental, a usina de tratamento de eucalipto ela atende várias frentes. Primeiro, ela justifica a utilização de uma madeira que é plantada e colhida, no lugar da madeira nativa. A gente tem aqui toda uma estrutura de eucalipto, então quer dizer, a gente mostra que você pode construir uma casa, construir um galpão, construir uma cerca com madeira reflorestada e que você não precisa de angico para o Brasil, angilim, essa madeira que é nativa e que está tão escassa aqui no Brasil. E na parte econômica é fomentar a economia no estado de Goiás. A gente está aqui para vender também matriz energética, para vender para o agronegócio, quer dizer, fazendo o nosso papel, movimentando a economia, desde o plantio até a colheita, manufatura e a venda para o consumidor final. Continuando a nossa conversa, professor Cândido, você acredita que a ideia de equilíbrio entre rendimentos, responsabilidade social e ambiental já está enraizada nos empresários e empreendedores a respeito dessa consciência? Em parte deles, né? As empresas, os empreendedores, eles não são diferentes do resto da sociedade como um todo. Assim como nós temos algumas pessoas, uma parte da sociedade onde que essa consciência é crescente, a situação é a mesma nas organizações, né? Então, cada vez mais, nós encontramos empreendedores com essa consciência. E para levá-los, né, para ter ainda mais empreendedores, nesse sentido, eu acho que a própria pressão ou demanda do consumidor, do mercado da sociedade, por empresas e produtos desse tipo, vai fazer com que existam mais. Quais são os fatores que levam os empresários a relutarem, então, investir em práticas sustentáveis em seus negócios? Primeiro, eu diria, em alguns casos, falta tecnologia mesmo, né? Então, tem certos sistemas de produção ou de prestação de serviço que os empreendedores eles gostariam de fazer de forma mais verde, né, ou mais socialmente responsáveis, e ainda não tem a tecnologia suficiente para fazer isso. Acho que aí entra as universidades, por exemplo, todas as áreas da UFG que podem contribuir produzindo tecnologias mais verdes. Mas, além disso, muitos empreendedores nos relatam o próprio comportamento do consumidor, né? Os consumidores, por mais que eles tenham, às vezes, uma consciência ambiental e procuram produtos sustentáveis, a sustentabilidade não é o único atributo que ele procura no produto. Ele procura também preço, ele procura também qualidade. Então, muitas vezes, quando nós pegamos um exemplo, um produto orgânico no supermercado, se eu chego para comprar, estou à procura de um tomate orgânico, mas chego no supermercado, tem ali um tomate orgânico a R$10 o quilo e o outro a R$2 o quilo, muitas vezes a minha opção vai ser
pelo de 2 o quilo, ainda que eu queira comer um produto orgânico, mas a questão do preço inviabiliza o meu consumo, né? Então, o consumidor, o que o consumidor procura também dificulta. Além disso, então, tecnologia, né, a característica, os atributos procurados pelo consumidor. E outro aspecto, muitas vezes, é a estrutura, a estrutura fiscal, a estrutura física do nosso sistema brasileiro, que os empreendedores encontram, né? Então, por exemplo, hoje, para a gente adotar energia solar em certos empreendimentos, por uma série de questões tributárias, regulamentares, ainda é difícil. Os ambientalistas criaram o termo lavagem verde para denominarem empresas que se vendem como sustentáveis, mas na verdade algumas utilizam esse termo aí de maneira indevida ou até nem tem nenhum suporte de sustentabilidade. Né? Ainda acontece muito isso aqui no Brasil, principalmente? Acredito que sim. Existe, assim, eu sou muito crítico em relação a isso. Há ainda muitos empreendimentos, inclusive novos, que estão surgindo, que se dizem sustentáveis, mas essa sustentabilidade anunciada, se você fizer uma análise mais criteriosa, mais rigorosa, você vai perceber que talvez ainda falta um pouco para se concretizar o que se chama de sustentável, né? O que se deveria chamar de sustentável. Nós notamos, por exemplo, uma ênfase muito grande em produtos e serviços que são ditos sustentáveis. Porém, quando você observa o processo de produção, a cadeia produtiva que está por trás daquele produto e serviço, você vai ver que, de fato, ainda é preciso fazer correções muito sérias nos processos de produção dos fornecedores daquela empresa que está vendendo um produto ou um serviço anunciado como sustentável. Então, eu penso que a gente ainda tem um grande percurso, né, a ser feito para que nós consigamos ter, de fato, empresas que possam, de maneira assim, correta e honesta, né, se apresentarem ao mercado com produtos que sejam efetivamente sustentáveis. A pesquisa conseguiu chegar ao modelo de criação de nova empresa? Os resultados da pesquisa foram satisfatórios? Fale um pouquinho a respeito do produto final para nós. Os resultados foram satisfatórios, nós conhecemos mais a realidade da criação de empresas sustentáveis no estado de Goiás, e acho que uma das grandes contribuições da pesquisa foi no sentido de sabermos que não existe um modelo ideal ou um tipo de empresa sustentável ideal, né? Nós produzimos uma tipologia de empreendimentos sustentáveis onde se leva em conta justamente 3 aspectos principais: a questão do nicho que é explorado, porque quem cria uma empresa para explorar um nicho ambiental, por exemplo, uma pousada no ambiente natural ou a produção de orgânico, é diferente o processo daquele que cria para explorar um nicho social, uma pessoa que vai trabalhar com produtos para portadores de necessidades especiais, ou os 2 nichos vão resolver problemas sociais, mas cada um são mercados diferentes. Um outro aspecto é que existe diferença quando o empreendedor ele cria a empresa para explorar o nicho da sustentabilidade, mas a sustentabilidade é só apenas um meio para se atingir o lucro. E do outro lado, existem empreendedores que ele tem um valor da sustentabilidade, a empresa, ele quer praticar sustentabilidade, a empresa é a forma dele sobreviver. Mas nos 2 casos, mesmo o empreendedor que o foco principal é o lucro, ele está dando uma contribuição para a sustentabilidade porque ele está produzindo e entregando no mercado produtos sustentáveis. E o terceiro aspecto, nós encontramos níveis muito diferentes das práticas de responsabilidade social e ambiental. E nem sempre o fato do empreendedor não praticar completamente, nós chegamos à conclusão que nós não podemos taxá-lo de não sustentável, porque ele está no nicho da sustentabilidade, ele tem o valor da sustentabilidade, mas as condições estruturais dos lugares, às vezes, não permitem essa prática por completo. Por exemplo, pequenos municípios do interior que ainda não têm sistema de coleta sustentável, então ele tem que deslocar quilômetros para entregar esse material, ou não dá para fazer compra local porque não tem fornecedores. Então, o que a pesquisa nos mostrou foi que existem diferentes modelos, diferentes procedimentos,
porque a sustentabilidade, né, os nichos de negócios ligados a ela são múltiplos. Ok, daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um especialista. Continue com a gente. Os dois títulos conhecidos são o de mestrado e o de doutorado. O mestrado, ele pode ser profissional ou acadêmico, e o doutorado, ele é sempre acadêmico. A pós-graduação, estrito sensu, é regulamentada por portaria do Ministério e é avaliada através da CAPES. A CAPES dá nota variando de 0, 1 a 5. O curso de nota 5 tem melhor desempenho e o de nota 1 é aquele que não pode prosseguir.